Legal, então nesta aula eu quero mostrar para você como na prática você pode usar a fase de planejamento para selecionar o seu repertório sociocultural. Para isso, é claro, eu preciso rever com você ou revisar, ou talvez no caso seja algo inédito que eu vou mostrar para você aqui, que você deve primeiro planejar. Então eu tenho que mostrar quais são as possibilidades de planejamento. Existem outras, mas eu quero aqui mencionar pelo menos 3 possibilidades que você tem sobre planejamento. É claro que esse não é um módulo sobre planejamento de redação, mas para que você entenda como é que você pode utilizar a fase de planejamento para selecionar o seu repertório, eu preciso realmente te mostrar aqui quais são as suas possibilidades para planejar. Se você tem dúvidas com relação à organização de texto, a planejamento, construção do projeto de texto, aí eu aconselho que você realmente faça o outro curso que eu tenho completo, né, sobre redação do Enem, que aí lá tem toda a parte estrutural, organizacional do texto, como fazer proposta de intervenção, como utilizar a coesão, como planejar o texto, enfim, é um curso completo. Esse é um curso específico para a formação de repertório sociocultural. Além disso, é lá por meio do meu outro curso que eu ofereço o meu acompanhamento, que eu vou avaliando, acompanhando o aluno para verificar em que medida ele está colocando em prática tudo que ele viu, assistiu, né, e estudou dentro do curso de redação. Muito bem, mas mesmo assim eu quero mostrar para você quais são as possibilidades de planejamento. Então vamos lá, vou mostrar para você quais são as possibilidades de planejamento e como você deve utilizar esse momento de planejamento para selecionar seu repertório sociocultural. E vou mostrar isso com uma redação nota 1000. Eu vou refazer o planejamento feito, né, por um aluno que tirou nota 1000 no Enem 2018 para você observar o passo a passo que ele seguiu na hora de planejar, de escolher os argumentos e também nesse mesmo momento de escolher o repertório sociocultural. Vamos lá então, vamos entender primeiro como é que funciona a questão do planejamento. Olha só, eu aconselho sempre meus alunos a fazerem isso. Peguem o problema, enxerguem o problema apresentado no tema da redação. Às vezes o problema já vem bem claro, outras vezes você precisa enxergar o problema. Peguem o problema. Sendo um problema, você entendendo que todo tema de redação do Enem é um problema, porque é assim que você precisa entender, senão seria completamente incoerente você apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado se não houvesse problema. Então, todo tema de redação do Enem é ou refere-se a um problema. Esse é o nosso ponto de partida para compreender o planejamento, ok? Agora, depois que eu sei que todo tema de redação é um problema ou refere-se a um problema, eu sei também que todo problema possui suas causas e suas consequências, tá? Então, o que você pode pegar? Enxergar o problema e fazer a seguinte pergunta: por que esse problema acontece? Quando você faz isso, você vai fazer o quê? Identificar as causas do problema. Você pode anotar. Por que esse problema acontece? Acontece por isso, né? Ou por isso. É uma causa, tá? Vamos colocar aqui. Por outro lado, outra causa do problema é essa. Esse problema também acontece por isso. Então, você tem 2 causas aqui, tá? Qual que é agora a outra estratégia para você construir uma boa redação do Enem? Você identificar as consequências do problema, tá? Então, olha, esse é o problema e ele produz como resultado ou como consequência tal coisa, né? Uma consequência 0,1. Por outro lado, esse problema pode resultar em outra consequência. Coloquei aqui consequência 0,2. Por que é interessante você identificar causas e consequências? Porque agora, depois que você identificou causas e consequências, você tem a possibilidade de utilizar 3 maneiras para planejar sua redação, para construir sua redação. Olha, a primeira maneira é essa aqui. Você vai trabalhar só com as causas do problema, tá? Então, você escolheu aqui 2 causas e você vai trabalhar só com essas causas aqui. Pronto, só vou trabalhar com essas causas. Legal? Não quero trabalhar com as consequências. Depois eu vou mostrar que você vai ter que mobilizar repertório para essas causas aqui, tá? Ou para essas causas ou para o tema da redação, conforme eu já mencionei aí nas aulas anteriores, tá? Então, a primeira possibilidade que eu tenho para planejar ou para executar esse meu texto, para desenvolver a minha redação, trabalhar só com a causa 1 e a causa 2. Agora, há alunos que dizem: eu não vou trabalhar com nenhuma causa, eu só vou mostrar a gravidade desse problema através das consequências produzidas por ele. Aí, o aluno vai trabalhar com a consequência 0,1 e com a consequência 0,2. Essa é a segunda possibilidade de você planejar a sua redação. Em terceiro lugar, e bastante usual, funciona muito bem no Enem, é o aluno dizer o seguinte: olha, eu quero trabalhar com uma causa e uma consequência. Então, você vem para cá, escolhe a causa 1 ou a causa 2, né? Tanto faz. E a consequência 1 ou a consequência 2. Pode ser a causa 1 e a consequência 2, isso aqui não importa, tá? Terceira estratégia, portanto, é trabalhar com uma causa
né? Aqui trabalha com uma causa e também trabalha com uma consequência. Repetindo aqui, você pode trabalhar com duas causas, com duas consequências ou com uma causa e uma consequência, tá legal? Vamos avançar aqui. Digamos o seguinte, olha, você resolveu trabalhar com as duas causas, então você tem aqui as duas causas para trabalhar, legal? Depois que você selecionou a causa, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Vamos fazer umas perguntinhas básicas aqui. O repertório, o meu parágrafo vai ter repertório? Idealmente é bom que tenha, tá? Então, assim, com repertório para o tema, você vai se perguntar, o meu parágrafo vai ter, o meu repertório sociocultural será relacionado com o tema, ou o meu repertório sociocultural será relacionado com o argumento, ou o meu parágrafo não vai ter repertório. Ora, se você respondeu aqui a primeira ou a segunda alternativas, com repertório para o tema ou com repertório para o argumento, você então vai anotar qual que é o repertório. Se é para o tema ou para o argumento, é um repertório que você tem que colocar. Eu coloquei a opção aqui sem repertório, gente, porque às vezes é possível, às vezes não, é muito provável e muito possível que você tenha repertório só para um parágrafo e para outro não. E aí você, nesse caso, pode construir um parágrafo sem repertório. Mas aí você precisa saber construir parágrafo sem repertório, tá? Senão fica um parágrafo curto, mal construído. Mesma coisa você vai fazer com o argumento 2, a segunda causa, o parágrafo, que é o terceiro parágrafo, que vai conter a segunda causa. Você vai se perguntar, vai ter repertório para o tema? Vai ter repertório para o argumento? Vai ser sem repertório? Se você respondeu aqui a primeira e segunda alternativa, você vai ter que anotar qual é o repertório, tá? Então, o que é isso daqui? Estou mostrando para você que você deve usar a fase de planejamento. Você já escolheu os argumentos do texto, né? As causas. Você vai usar o planejamento agora para identificar o repertório sociocultural de cada parágrafo. Essa causa 1 será tratada no segundo parágrafo. Esta causa 2 será tratada no terceiro parágrafo. E essas perguntinhas aqui, não é? Essas questões aqui é para você identificar o seu repertório. Legal? Olha, a mesma coisa pode acontecer com as consequências. Você pode muito bem trabalhar simplesmente com duas consequências, mas aí você vai ter que também fazer a mesma perguntinha, tá? Qual é o repertório? Vai ser para o tema? Vai ser para o argumento? Qual que vai ser o repertório utilizado? Mesma coisa. Para trabalhar com as consequências, tem que pensar em repertório também, tá? Finalmente, você tem a possibilidade, né, de trabalhar com uma causa e uma consequência. Você também vai verificar o repertório sociocultural para causa e repertório sociocultural para consequência. Como mostrei, é possível que você trabalhe, sim, um desses parágrafos sem repertório sociocultural, tá legal? É bem possível. Agora vamos na prática analisar isso daqui, ó. Tema do Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui é o problema, tá? Esse é o nosso problema, bem no centro. E quais são as causas desse problema, gente? Olha lá, navegação sem autonomia, tá? O que mais que aconteceu aqui nesse planejamento? A consequência, formação de bolhas virtuais. Veja bem, essa redação aqui eu estou refazendo o planejamento de uma redação nota 1000 no Enem 2018. Então, este aluno preferiu trabalhar com a relação de causa e consequência. A causa por que o problema da manipulação acontece? Por causa da navegação sem autonomia. E qual a consequência disso? Formação de bolhas virtuais. Agora, vamos lá, o que o aluno pensou? Qual que vai ser o meu repertório para esse argumento da causa, que vai ser o meu segundo parágrafo, primeiro do desenvolvimento? Qual que vai ser o repertório que eu vou utilizar aí para mostrar a navegação sem autonomia, para tratar, para embasar essa ideia de que os usuários não têm autonomia na hora de navegar na internet? Qual que é o repertório? O repertório já pensado no planejamento foi, olha, a internet originou uma legião de imbecis. Humberto Eco, segundo o escritor italiano falecido já, né? Humberto Eco, a internet originou uma legião de imbecis, ok? Isso vai ser o repertório. E lá no parágrafo 3 da redação, que vai trabalhar a consequência, o que vai ser lá? Qual que é o repertório? Vai ser o repertório vai ser a supressão das peculiaridades e assimilação das características de grupo segundo Freud. Então, o que acontece aqui? Né? A formação de bolhas virtuais vai produzir essas perda das peculiaridades, essa supressão das peculiaridades, das particularidades do cidadão, do indivíduo, e esse indivíduo vai ser levado a assimilar as características do grupo que recebe as mesmas informações que ele. Então vai ter um comportamento moldado, né? Manipulado. Então isso aqui tudo foi pensado na fase de planejamento, legal? Agora eu quero analisar com você rapidamente, por questão de tempo, né? Nós já estamos aí passando de 10 minutos, ou próximo de 10 minutos, por questão de tempo,
nós vamos analisar só os dois parágrafos, tá? O segundo parágrafo, que tratou da causa, e o terceiro parágrafo, que tratou da consequência. Vamos lá, então. Em primeira análise, o controle da atividade dos usuários da rede é possibilitado pela navegação sem autonomia no espaço digital, visto que esta facilita o direcionamento do internauta a páginas ou grupos específicos. Quanto a isso, olha só agora, ó, essa ideia, né, de perda de autonomia, né, de falta de autonomia. Quanto a isso, o filósofo italiano Umberto Eco afirma que a internet originou uma legião de imbecis, sendo o ambiente virtual desprovido de hierarquia. Assim, a qualidade dos sites acessados e a escolha dos itens pesquisados são determinadas pelo próprio sujeito, o qual depende de sua responsabilidade para não ser manipulado. Nesse sentido, a escola emerge como um decisivo agente de socialização, já que, ao formar cidadãos mais autônomos, contribui para diminuir a influência de mecanismos de filtragem nos indivíduos. Legal? Então aqui a gente tem então um repertório sociocultural voltado para o argumento da perda de autonomia, identificado onde? Na fase de planejamento, tá? Vamos lá aqui então verificar o terceiro parágrafo da redação. Além disso, a seleção do conteúdo exibido aos usuários com base no seu histórico leva à formação de bolhas virtuais, considerando que eles são direcionados, sobretudo nas redes sociais, para páginas nas quais é compartilhado o mesmo interesse. Agora, o que acontece como resultado dessas bolhas sociais, né? Ou bolhas virtuais, melhor dizendo? Olha, para tratar dessa questão, o repertório para embasar teoricamente essa questão vai ser uma referência às ideias de Freud, né? Segundo o médico e criador da psicanálise, Freud, um indivíduo, ao ser inserido em um grupo específico, tende a suprimir suas peculiaridades para assumir as características predominantes no ambiente em que se encontra. No caso da internet, esse fenômeno, além de ocorrer, é agravado, uma vez que a própria escolha de integrantes de um espaço é feita a partir de opiniões convergentes. Então aqui, a ideia da formação de bolhas virtuais, né, é embasada teoricamente por uma referência ao trabalho psicanalítico de Freud, né, ao dizer que pessoas nessas condições tendem a suprimir suas peculiaridades e a assumir as características predominantes do grupo, o grupo que está submetido ao mesmo tipo de informação que este indivíduo. Ok, então vamos encerrar essa aula por aqui, não é? Eu espero que você tenha entendido isso. O objetivo aqui é exemplificar, mostrar de forma prática como você deve utilizar a fase de planejamento para identificar o repertório sociocultural da sua redação, ok? Mais para frente eu te mostro como tornar esse repertório sociocultural produtivo. Agora eu só quero que você entenda isso. É para utilizar a fase de planejamento para identificar o repertório sociocultural. Nessa redação que nós analisamos, o repertório sociocultural dos dois parágrafos do meio da redação foram direcionados para o argumento. Então, escolheu-se um argumento e já pensando no repertório sociocultural para aquele argumento, ok? Vamos lá para a próxima aula, que ainda tem muita informação bem interessante nesse módulo. Te espero lá.